Boa noite. Nessa edição do programa Valores, você vai acompanhar a cobertura do primeiro Fórum de Lojistas em Franca, evento que reuniu 400 profissionais e empresários do setor no Núcleo de Tecnologia e Design do Couro e do Calçado, anexo ao Senai. Vai saber como pensam os lojistas da rede Passarela e Mundial Calçados que se deslocaram para o nosso município a fim de participar desse evento que visa, é o primeiro, aliás, de uma série que deve acontecer em nosso setor, visando estreitar o relacionamento entre quem fabrica e quem comercializa os produtos que movem aí a cadeia produtiva do couro e calçado. Então não sai daí, a gente volta já, logo depois do intervalo comercial, com esse evento inédito e que mostra aí os novos rumos do Polo Industrial de Franca. Até já! Se você quer ser notado por aquilo que faz, busque sempre o melhor e não fique pra trás. Daqui pra frente vai ser diferente. O seu calçado com o melhor componente STK. Nova coleção Verão 2010 dos componentes STK. STK, você ainda vai usar. Franca, Jaú e Birigui. O setor de calçados e acessórios tem encontro marcado no maior cenário de lançamento da moda Primavera-Verão 2009 e 2010. 82 mil metros quadrados de área no Anhembi. Mais de 1.000 expositores. Francal 2009. De 14 a 17 de julho, no pavilhão do Anhembi em São Paulo. Imperdível. Nossa cidade sediou, no dia 17 de junho, o primeiro Fórum de Lojistas em Franca. O evento aconteceu no Núcleo de Tecnologia e Design do Couro e do Calçado, reunindo cerca de 300 profissionais e empresários do setor. Durante 2 horas, lojistas de grandes redes da capital e do interior de São Paulo, juntamente com o secretário executivo da ABLAC, Associação Brasileira de Lojistas. Essa iniciativa do Sind Franca foi realizada em parceria com a Tríade Brasil, empresa de consultoria e vitrines. Seriedade, comprometimento, resultado. São estes os 3 pilares que sustentam a proposta de trabalho da Tríade Brasil. Só seremos bons individualmente se aprendermos a pensar coletivamente. E hoje temos a honra de receber pessoas que demonstram seu interesse em contribuir para o constante aprimoramento das indústrias francanas. Essa é uma demonstração ímpar que nossos clientes querem estar ao nosso lado, querem ser ouvidos, e também estão dispostos a nos ouvir para que cresçamos coletivamente. Espero que este seja o primeiro de muitos encontros para que juntos alcancemos os nossos objetivos. Muito obrigada. Eu estou aqui representando o presidente do Sind Franca, José Carlos Brigagão do Couto, que está participando de uma audiência em Brasília sobre o processo de dumping com a China, com altas autoridades do governo. E participará também de uma audiência com o Michel Temer, atual presidente da Câmara dos Deputados, para tratar sobre o crédito do prêmio de IPI. Gostaria aqui de registrar também a nossa participação junto ao Senai, junto aos lojistas que estão aqui hoje, realmente dando a sua contribuição para nós que somos fabricantes de calçados em Franca. Acredito e espero que vocês aproveitem, venham com as perguntas aos nossos compradores, que eles nos darão bastante subsídio aí para nós podermos realmente confeccionar um calçado à altura que nós podemos fazer frente a muitas concorrências
por este Brasil afora e pelo mundo inteiro. Nessa edição de estreia, temos a honra de contar com a participação de Ivan Silva, ele que é comprador da Mundial Calçados de São Paulo, Rogério Melo, comprador da Passarela Calçados de Jundiaí, e o senhor Nivaldo Burim, secretário executivo da AVLAC, os quais eu convido, por favor, para subirem ao palco. Vocês acreditam que teriam a mesma oportunidade de negócios sem conhecer pessoalmente aqui as fábricas? Ou seja, o fato de visitar a sede da empresa, o Parque Fabril, influencia na compra? Rogério e Ivan. Rogério. Na verdade, até porque nós temos essa facilidade, nós estamos até um pouco mais próximos do que muitas regiões do Brasil. Essa proximidade é super importante em sempre estar conversando com o fabricante, ou sempre estar aqui em Franca mesmo, para que a gente tenha sempre as novidades de primeira mão. Muitas vezes quem não tem esse primeiro contato em Franca vai acabar recebendo, vai acabar conhecendo o produto ou o lançamento, principalmente das médias ou pequenas empresas, muito depois daquilo que a gente vem conversando. Então é super importante a gente estar sempre aqui em Franca. Na verdade, a gente está aqui periodicamente, eu a cada mês estou em Franca. Muitas vezes o pessoal acha que a gente está vindo aqui até para comprar, mas muitas vezes a gente está vindo para ver e acontecer, criar cenário, ver o que está acontecendo. E estar aqui no polo é super importante para o negócio. Concorda? Plenamente, Tanto que a gente vem com bastante frequência e, na verdade, não dá para imaginar hoje, pelo contato que a gente tem aqui, como seria comprar masculino sem ter essa proximidade com a indústria. Você falou no início, na abertura aqui, o direito que o consumidor tem de tocar o produto na loja. Quer dizer, o sapato se compra pelo toque mesmo. Então, como é que fica a questão da venda virtual? Quem é que está investindo nesse negócio? Eu vou falar do sapato que se compra pelo toque e da venda virtual. O Rogério pode falar que a Passarela está bem mais adiantada nesse segmento. Na loja, nós costumamos dizer que a venda começa pelas mãos. Então, assim, é o toque mesmo, é o pegar, é o sentir. E eu acho que para tudo, essa experiência de poder tocar, de ter o produto à mão, contribui muito na decisão do cliente, Fora que ele se sente mais à vontade, E aí? A mesma coisa, Tanto que os nossos layouts de loja têm mudado muito. Antigamente era só vitrine, o cliente via, pedia, e depois se ele pedisse e tivesse esse primeiro contato, poderia até ser que ele comprasse, ou às vezes nem comprasse, Mas hoje em dia os layouts têm mudado, tem muitas mesas de valorização para que o cliente pegue na mão o calçado, e isso é muito importante, a gente valoriza muito isso, até porque hoje não se fala mais, em Franca não tem mais o sapato que não é confortável, todo sapato tem algum apelo de conforto, porque senão já está fora do mercado, E para que isso aconteça, a gente tem que deixar bem acessível o calçado para que o cliente pegue. Em relação a virtual, que é tudo muito novo para nós também, não tem nem muitos dados para lá, não tem muita história, porque a gente também está começando, está engatinhando em relação ao site, mas com certeza o nível de troca do site é muito maior do que a loja física, com certeza. E essa pergunta chama uma outra, que está diretamente ligada também com a relação humana. Eu estou até vendo aqui o Marco da Calçados da Faria, eu sei que está fazendo uma turnê aí com a equipe de representantes. Como é que fica a figura do representante? Enquanto elo de ligação, essa figura continua. Qual o nível de importância hoje, Ivan? Eu acho que o representante ele é tão importante quanto o comprador, Desde que ele faça bem o seu papel, que é realmente estar servindo aos interesses da indústria, do fornecedor, e atendendo também às necessidades do lojista, Então pode chamar de representante, pode chamar de consultor, pode colocar o nome que quiser. Esse elo sempre vai ter que existir. Se ele vai ser feito por um escritório, se ele vai ser feito por um agente, se ele vai ser feito por um funcionário da indústria, não é o que vai fazer a diferença. A diferença é que esse profissional realmente ele esteja preocupado em cumprir o papel dele, que é fazer a ligação da indústria com a loja. A AVLAC, enquanto entidade, tem a mesma consideração? Com certeza, porque o que eles fazem, as redes,
seriam as lojas que predominam a nossa diretoria, eles já sabem o caminho, né? Tanto de vindo ao polo, como esse relacionamento, a programação do recebimento dos representantes em suas empresas, como disse o Rogério, visitando agora o ponto de venda, né? Para ele saber para quem ele está vendendo, como ele precisa. Hoje o espaço da loja é um espaço muito concorrido. Ele necessita, aquele espaço que está sendo ocupado por uma marca, ele precisa ter um relacionamento. Eu diria até que quem gerencia a marca hoje é a loja, e quem gerencia a loja é a indústria. Então nós temos uma relação de ocupação de espaço a ser obedecida. E o relacionamento com o representante é bem o que falou o Rogério. Gente, quais as principais dificuldades em traduzir para diferentes empresas os problemas comuns do dia a dia do varejo? Você lida com diferentes empresas, portes, perfil de produto, enfim, nichos de mercado. Quais as principais dificuldades para traduzir, então, os seus problemas diferentes do dia a dia? Na verdade, como a gente já tem dito, né, que essa aproximação, no nosso caso com o Franca, é muito importante, porque tudo que é informação que nós temos que estar no meio, como aqui, né, um evento desse daqui, trazer tanta gente, é sinal de que todo mundo está procurando, está querendo saber e está querendo saber o que acontece no nosso ramo. Isso é muito importante, né? Então, assim, na verdade a gente não tem dificuldade de lidar ou com grande ou com pequeno, a gente tem bons relacionamentos comerciais, né, com todos que a gente trabalha, e até aquele que a gente pode abrir para trabalhar um dia, né? Então a gente está sempre aberto para receber todo mundo, tanto que a nossa política de atendimento, nós atendemos todo mundo no nosso escritório, justamente por isso aí, a gente não tem barreira nenhuma que fale assim, não atendo esse porque é grande, ou não atendo esse porque é pequeno, porque faz pouco sapato, porque faz muito sapato. Na verdade, esse elo aí, enquanto a gente sempre fala, né, nas viagens aí, eu e o Ivan, a gente sempre viaja junto, enquanto a gente estiver comprando e o pessoal estiver vendendo, a gente tem que estar aberto para bons negócios, né? Dificuldade nenhuma, entendimento total. Não, assim, dificuldade não, porque antes de formular qualquer negócio, antes de fechar qualquer negócio, tem a pré-negociação, né, que a gente acaba acertando tudo isso antes, né? É desse modelo, Ivan? Felizmente para nós é assim que a gente se relaciona mesmo. A gente acha que os problemas se resolvem com diálogo, com disponibilidade, com boa vontade. E felizmente para nós é isso que geralmente a gente encontra aqui na indústria. Tá bom, já que vocês são tão familiarizados com o polo, com a Calçadista de Franca, as empresas daqui, quais os pontos que Franca evoluiu ou ainda precisa se aperfeiçoar? Vamos colocar um quesito aí, qualidade. É até importante falar disso aí. Desde quando eu frequento Franca evoluiu muito em questão de qualidade mesmo. É aquilo que eu já havia dito. Antigamente tinha o sapato, aquele sapato tinha o que fazia o conforto e tinha que não fazia o conforto. Aquele que não fazia conforto ou não faz conforto já está fora, né? Então todo sapato, independente dele, seja sofisticado ou seja mais simples, ele já tem um conforto. Então Franca nessa evolução, né, de fabricação de calçado mudou. Eu até diria, né, que aproveitar a oportunidade, que Franca, a gente pode dizer até aos fabricantes, está se dividindo em duas, antes e depois do núcleo tecnológico, porque depois que eu vi tudo isso daí eu fiquei maravilhado, né, pela tecnologia, pela tecnologia de ponta, né? As máquinas que a gente vê aí, né? O poder que o pessoal vai ter em vir aqui e poder fazer um sapato melhor e diferente. A única questão que eu até coloco, Franca, hoje que a gente sofre um ponto negativo em Franca, são as cópias. Eu acho que é muita cópia. Antigamente lançava o produto, ia lá, pesquisava, lançava o produto e até o copiar demorava lá 3, 4, 5 meses, uma coleção e tudo mais. O problema de Franca hoje, exatamente, eu sei que isso é uma coisa natural até do mercado, mas o problema de Franca hoje é que se uma pessoa desenvolve um produto e aquilo dá certo, Franca inteira está fazendo. Hoje eu até tenho dito muito, tenho falado até para as pessoas aqui, muitas que a gente tem contato até muito aberto e muito transparente, que a gente hoje sofre em Franca uma guerra de preço e não uma guerra de produtos.
Porque se a gente em nossas vitrines tivesse uma guerra de produto, falasse, não, esse é mais legal do que esse tá mais, tem tal tecnologia melhor do que essa, vou comprar esse, independente de ser é mais caro, se é mais barato, porque está muito legal, está na tendência e todo mundo quer uma coisa. Hoje o que acontece é que um lança, aí todo mundo vem atrás e ao invés da gente sofrer essa disputa de lançamentos, a gente sofre uma disputa de preço, porque cada um quer fazer o mais barato do que o outro para estar na vitrine. Isso não é bom para nós e não é bom para o fabricante também. É uma coisa que eu tenho colocado sempre. Ok. E o quesito pontualidade de entrega? Continue, Ivan. Como é que está? Bom, felizmente também, a gente, como o Rogério falou, a gente percebe uma evolução na indústria de Franca em todos os aspectos, né? Não vamos aqui dizer que nós não temos problema com pontualidade, com entrega. Temos, mas em vista de outros momentos, eles são mínimos, são coisas contornáveis, a gente não vê dificuldade nisso. Realmente a grande dificuldade que a gente vê hoje na indústria é a dificuldade de se gerar demanda. Porque eu e o Rogério nós conversamos muito, a gente costuma dizer que nunca teve tanta oferta de produto com qualidade, com variedade, com preços competitivos e ao mesmo tempo tão poucos clientes dispostos a comprarem nas nossas lojas. Embora todo o esforço seja feito para criar uma atmosfera de compra, um cenário legal para o cliente que frequenta a loja, a gente sente muita dificuldade de se vender masculino. Nós vamos falar disso depois, o percentual que o masculino representa na nossa empresa, mas enfim, o que nós precisamos mesmo é pesquisa, saber para quem nós estamos vendendo, para quem que a indústria está produzindo e uma vez descoberto para quem fazer ações para fazer com que essas pessoas, esses clientes, realmente tenham o desejo de ter o produto masculino, que hoje, infelizmente, está muito aquém da oferta. Temos agora aqui uma pergunta direcionada a ambos também, a Ivan e ao Rogério, pelo Alexandre da Tenuí, que nos dá a honra da presença aqui. O que ele quer saber, e nós também, para vocês colocarem em ordem de preferência os principais critérios na decisão de compra do consumidor final. Preço, conforto, visual, design, qual que é a ordem de preferência aí do consumidor final? Falei correto, Alexandre? Cadê você? O que a gente percebe nas lojas que a decisão do cliente, o critério de seleção dele, começa invariavelmente pelo visual. Quer dizer, ele tem ali uma vitrine onde todos os produtos da loja estão disponíveis, ele tem um espaço de valorização onde todos os produtos estão disponíveis. Então, a escolha dele começa pelo visual. Quando em seguida ele tem a oportunidade de tocar, já entra na questão do critério conforto, né? Naturalmente lembrando que o cliente ele já vai direcionando a escolha dele visual ao poder de compra dele. Ou seja, a gente, como os preços ficam expostos na vitrine, quando o cliente começa o processo de decisão dele, ele já fez uma pré-seleção direcionando o gosto dele, a compra dele, para o que ele está disposto a gastar. Então, a gente, com certeza, ele começa pelo visual, vê pelo conforto, depois experimenta e se gostar. A lógica é exatamente essa, mas também tem um outro agravante que a gente vem falando, né? Se a pessoa não tem essa oportunidade de tocar o produto ou só de ver na vitrine e tiver dois parecidos, ele vai optar pelo preço e não pelo produto. Então isso daí também é um agravante que a gente tem aí, né? Mas o primeiro é pelo design dele, depois tem o restante que vem atrás. O setor de calçados e acessórios tem encontro marcado. No maior cenário de lançamento da moda Primavera-Verão 2009-2010. 82 mil metros quadrados de área no Anhembi. Mais de 1.000 expositores. Francal 2009. De 14 a 17 de julho, no pavilhão do Anhembi, em São Paulo. Imperdível.
A Lucineide Holanda, do Calçados Laroche, ela quer saber quais os pontos decisivos na hora da compra de vocês, né? Fecharem o pedido. Como é que é? Preço, prazo, design, materiais, quais são os sentidos que vocês usam na hora de fechar o pedido? É boa pergunta, a gente usa tudo, né? Mas não é não, a gente na verdade trabalha com certeza, como todo mundo, tem um histórico do que vem acontecendo lá, né? E como a gente também, toda hora, já falei que a gente é aberto, toda hora lá, atendemos toda segunda, terça e quarta, todo mundo, a nossa obrigação até ali diária é ver todos os produtos, e é até como, por exclusão, né? Nós já trabalhamos com esse fornecedor, nós já temos esse tipo de produto, nesse tipo, nessa qualidade, nesse preço, então a gente vai até por exclusão e por algum histórico que a gente tenha, né? Do calçado. Então, para entrar um produto novo, na verdade, sendo bem claro, tem que estar melhor do que a gente já trabalha, com preço melhor, com qualidade melhor, com prazo melhor, com tudo melhor, que fala assim, não, vale a pena, senão não vale a pena. Se for para colocar, para dividir, a gente prefere continuar trabalhando porque a gente já trabalha. Exatamente, o primeiro contato com certeza visual, né? Depois vem toda a negociação, toda a conversa em cima do produto. A gente realmente, como eu já tinha falado anteriormente, tem dificuldade porque a gente acaba tendo que excluir, porque são produtos que nós já temos, que são similares, mas conta tudo, conta o visual, conta o preço, conta prazo de entrega, tudo isso é levado em conta. Olha só, o Paulo Santucci aqui do Senai, ele pergunta por que é que nas grandes redes, é o caso de ambos, hein? Há grandes devoluções de calçados, ou seja, não são melhores analisadas, grandes devoluções, observação, como se tivesse uma garantia eterna. Isso acontece? Olha, a gente imaginou que fosse surgir alguma pergunta em torno disso. Nós fizemos um levantamento, nosso índice de defeito na Mundial está girando em torno de 1%. A gente também se aprofundou, isso é um índice médio, a gente se aprofundou e percebeu que no masculino o índice é mais baixo. Acho que o grande do problema do defeito, das devoluções, essas coisas, é a controvérsia que se cria, né? São as reclamações do cliente, toda aquela situação que a gente vive na loja, que o gerente vive, e depois nós vivemos a mesma situação quando o fornecedor, o representante, vem retirar o defeito do nosso escritório. Eu acho que tudo isso, por causa dessa experiência ruim, também passa a sensação que o problema ele é maior do que ele realmente é. Mas eu diria assim que o índice do masculino em relação à média, ele é até um pouco mais baixo. Concorda, Rogério? Concordo, até na passarela é um pouco mais até da linha masculina, da 1.3, 1.2, 1.3 a linha masculina. É que, na verdade, depois do surgimento do Código de Defesa do Consumidor, né, já naquela época, o consumidor achou que ele podia tudo, que ele podia trocar a hora que quisesse, a gente tinha que trocar e a gente até estava comentando, né, vai lá e briga e faz escândalo dentro da loja, a gente, no começo até trocava, né, por questão de acordo com o tempo que foi passando, a gente foi, na verdade, se esclarecendo e tudo mais, e a gente hoje tem um posicionamento, nós só trocamos realmente se houver um vício ou defeito, né? Não tem mais isso daqui, usei e tem que me trocar, porque na verdade o nosso problema nos defeitos não são propriamente os defeitos, são os defeitos que não são defeitos. Os clientes, nós temos um gerenciador, só para vocês entenderem, só de troca de defeito. Então nós cadastramos lá o cliente, endereço e tudo mais, CPF, e toda hora a gente está analisando isso aí. Quando vai se trocar na loja, a pessoa lá do balcão de troca, ou quem na loja que seja, onde for lá, eles pegam o CPF e vai ver a quantidade de troca. E a gente até detectou que tem muita gente hoje que nem compra sapato mais, né? Ou não comprava, né? Dava 3 meses, antes dos 3 meses que eles iam lá com 4, 5 meses, a gente ia, acabava trocando e tudo mais. Hoje eles estão até mais espertos, que dá 2 meses e meio, eles vão lá e falam que é defeito. Então a gente está monitorando muito bem isso daí. E aqui no ambiente do coquetel, logo após o encontro, o debate no primeiro Fórum de Lojistas em Franca, aqui ao meu lado o Lucas Lourenço, ele que é gerente comercial da JR Solados, e nós estamos aqui saboreando o coquetel gentilmente oferecido pela sua empresa. Por que vocês apostaram nesse evento, Lucas? Olha, Jussara, tudo que envolve o setor, eu acho que não é nem apostar, é uma obrigação, tá? E
resumindo, é uma obrigação, não uma aposta. Você literalmente participou desse fórum, né? Porque a sua pergunta também foi direto para os lojistas em relação ao incentivo que o lojista dá na cópia de produto. Com certeza, eu acho que o objetivo é esse, a gente tem que ser verdadeiro, né? E a gente vem em busca de uma resposta, então a resposta tinha que ser verdadeira. A gente ouve dizer que as empresas de Franca não participam muito das coisas. Eu estou aqui para desdizer isso, pelo menos em relação à Ferracini. Porque eu estava, Roberto, lá no Sind Franca, quando eu soube da quantidade de convites que a Ferracini solicitou para que a equipe, os colaboradores diretamente envolvidos no varejo de calçado, desenvolvimento de produtos, estivessem no primeiro fórum. E eu fico muito felicitada até de estar aqui falando com você. Você eu não sabia que vinha. Boa noite. Boa noite. Verdade, Jussara. Eu fiz questão essa semana de não viajar para participar do evento, porque nós torcemos muito para a cidade de Franca, que é um dos polos calçadistas mais importantes do mundo, né? Então, quando foi me falado desse evento, eu fiz questão de trazer toda a equipe comercial para que nós também interagíssemos, né? Com esses lojistas que são muito bons, que estão aí também participando e estão vindo a Franca. Então, para mim também foi uma grande alegria de participar e poder também estar aqui. Bom, então vamos pular para Francal. Como é que está a aceleração dos preparativos finais para Francal? São bastante intensos, principalmente nessa época, apesar da Ferracini estar antecipando as coleções, antecipando os lançamentos, mas já verdade, tanto que vocês estavam lá na SIC, né? Estávamos na SIC, foi uma ótima feira, o mercado tem dado ótimos sinais de reação, né? Porque é sabido de todos que o primeiro trimestre realmente foi um trimestre difícil, né, para toda a indústria calçadista, mas tenho certeza que a turbulência já passou e agora o que está por vir é muito bom. Com que clima a Ferracini está indo para a feira? Nós devemos estar levando cerca de 12 coleções novas, com uma novidade tecnológica muito boa, que é segredo, vai ser lançado na feira, né? Fiquei com ódio, é verdade, o Isaac já tinha me antecipado, o Marquinho tesourou, falou, não, quem quiser assistir o programa Valores durante a cobertura da 41ª Francal, tudo bem, mas antes, Jussara, não. Pô, isso não se faz, Roberto. Qual é a novidade? Na verdade, uma novidade, foram vários meses, né, de estudo, de testes intensos, né? Porque o homem, ele é um pouco diferente da mulher. A mulher, ela compra por impulso, a mulher, ela compra por designer, por beleza. O homem, ele já vai mais conforto. Tem que ter beleza? Tem, mas o conforto para o homem é prioridade. Então, Ferracini 24 horas, mais uma vez, nessa feira, vai inovar com certeza. Você se surpreendeu com o público? Parece, eu vi você elogiando para o Weiner. Como é que é a história? Não, claro que sim. Esse entusiasmo a gente percebe que tomou conta de todos os presentes. Não só pela quantidade de pessoas, mas eu acho que atingiu a proposta desse fórum, justamente por um recém-inaugurado centro de designer, que é justamente o que a gente estava precisando disso aqui em Franca, na evolução que a coisa está, o setor do sapato no cenário mundial. Franca tem um papel importante na qualidade dos seus produtos, e eu acho que esse centro de designer veio em boa hora. E esse fórum é uma das propostas, pelo que eu estou entendendo, do que o centro de design pode nos trazer. Sua expectativa para o segundo semestre a partir aí da Francal? Não, a expectativa é das melhores, uma vez que a Francal ela realmente decide o segundo semestre. E me parece que a coisa está fluindo legal. Eu acho que o grande temor que todos nós calçadistas tínhamos, que seria o primeiro trimestre, com um grau de dificuldade um pouco maior, nós percebemos que a coisa fluiu de forma menos traumática. Justamente no primeiro trimestre, nos 4 meses, em que pese as dificuldades aí com relação à exportação, o próprio mercado interno, mas eu acho que a coisa fluiu de forma satisfatória, e o segundo semestre, historicamente, sempre foi numa expectativa melhor. E esse ano não vai ser diferente.
E assim termina essa edição do programa Valores, nessa edição que mostramos para vocês a realização do primeiro Fórum de Lojistas em Franca, objetivo, claro, de mostrar para vocês como anda aí o relacionamento entre a cadeia produtiva e o varejo nacional de calçados. A gente se encontra na semana que vem com outras informações para vocês. Tenham todos uma boa noite e até lá. Thank you.